Bom dia, amados e amadas. Meu nome é Janes. Estamos aqui mais uma vez deixando uma palavra de meditação para o fortalecimento da sua fé, que está lá em Mateus capítulo 14, versículo 27, que diz assim: Mas imediatamente Jesus lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Amém? Amados, essa palavra é uma palavra muito forte, uma palavra que fala no momento em que Jesus anda sobre as águas, mas contextualizando. Jesus primeiro ele fornece aos seus discípulos que iam passar lá na frente por uma tempestade, um exercício de fé. A Bíblia diz nos versículos anteriores que Jesus ele estava pregando para uma grande multidão e imediatamente os discípulos pedem para que ele disperse a multidão. Só que Jesus ele pergunta aos discípulos o que eles têm, eles falam que tem apenas alguns pães e peixes. E Jesus ele pega aqueles pães e peixes e multiplica para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e faz naquele momento um verdadeiro milagre para aquelas pessoas. E os discípulos, eles presenciam esse milagre e ficam maravilhados. Só que imediatamente após o milagre, Jesus ele pede para os discípulos passar no mar para outra banda. Na verdade, a minha Bíblia, ela diz que é uma Bíblia de estudo, ela diz que Jesus insistiu para que os discípulos eles atravessassem o mar, sem ele. E eu acredito que é uma coisa muito forte. Os discípulos eles estavam caminhando com Jesus, não queriam deixar Jesus só. Eles queriam caminhar com Jesus, mas Jesus insistiu que eles fossem só, que depois ele alcançava eles. E naquele momento Jesus sobe para o monte só e vai orar. A Bíblia diz que o barco no mar era fustigado por ondas, porque o vento era contrário, ou seja, os discípulos estavam querendo ir para um determinado lugar, só que os ventos estavam em direção contrária, ou seja, impedindo que eles chegassem a determinado lugar. Só que a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, que significa de 3 horas da manhã até o raiar do sol, viu os discípulos no meio de uma tempestade, no meio de ondas. Viu os discípulos um homem brilhante andando sobre as águas em direção a eles. E eles começaram a gritar com medo, dizendo que era um fantasma. Um fantasma. Naquele tempo já existiam aparições e eles tinham medo de fantasmas, porque a Bíblia diz que eles achavam que era um fantasma e eles gritavam com medo, porque eles viram no meio da noite, no escuro, um ser brilhando, andando sobre as águas. Aqui não está dizendo que Jesus caminhava pisando na água, não, era sobre as águas. Ele viu aquele ser se aproximando e eles começaram a gritar. E imediatamente Jesus disse a eles: Não temas, sou eu, tende bom ânimo. Olha que maravilha! No meio da tempestade, no meio da dor, no meio da angústia e no meio da sensação de achar que estavam vendo um fantasma e aquele fantasma estava vindo em direção a eles, Jesus imediatamente ele fala: Não temas, sou eu, tende bom ânimo, se anime, eu estou chegando perto de vocês, eu estou aqui. Pedro, duvidoso, como sempre, preste atenção no que Pedro fez. Pedro disse: Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo sobre as águas. Ora, amados, lá no final dos evangelhos, você vai ver que os discípulos não tinham o que fazer, estavam pescando. E Jesus ele pede para jogar as redes em determinado lugar, porque eles passaram a noite tentando pescar e não pescavam nada. Porque não era o que eles deviam fazer naquele momento, e sim pregar o evangelho. A Bíblia diz que Pedro, ouvindo a voz de Jesus, mandando jogar as redes e vindo muitos peixes, Pedro, pela voz, sabia que era Jesus e se joga no mar, quase sem roupa. E nesse momento ele escuta a voz de Jesus, mas ele não reconhece quem é Jesus. Mas ele diz: se tu fosse Jesus, deixa eu ir contigo. E a Bíblia diz que Jesus disse: venha, pode vir. E a Bíblia diz que Pedro, ele começou a andar por sobre as águas. Só que ele começou a olhar a força das águas. E a Bíblia diz que ele começou a afundar.
Começou a afundar e começou a clamar por Jesus. E Jesus ele pega na sua mão e diz: não temas, homem de pequena fé, por que tu duvidastes? E Jesus, segurando Pedro pela mão, os dois andando agora sobre as águas juntos, entram no barco. E a Bíblia diz que no momento que ele entra, imediatamente o vento e aquela tempestade, ele cessou. E Jesus ele lembra que ele falou para Pedro: por que duvidastes? Por que Jesus falou isso? Há pouco tempo, algumas horas atrás, Jesus estava multiplicando. Lembra que eu falei sobre o exercício da fé? Jesus estava multiplicando pães, peixes, fazendo um milagre na frente deles e dizendo assim: eu sou filho de Deus, eu tenho um poder, acreditem em mim, eu faço coisas maiores do que isso. E algumas horas depois, Pedro, olhando pela força das águas, ficou com medo e estava afundando por falta da fé. Mas Jesus tinha feito um exercício de fé, multiplicando pães e multiplicando peixes. E a Bíblia diz que ambos entraram num barco, cessou o vento. Ora, será que os discípulos eles só estavam naquela tempestade porque Jesus não estava no barco? Talvez alguns pregadores sensacionalistas, eles falam em algumas pregações: deixe Jesus entrar no seu barco que a tempestade se acalma. Aceita Jesus, se ele entrar no seu barco, tudo vai ficar bem. Não, amados, não é bem assim. Alguma palavra, ela fala que em um determinado momento Jesus estava no barco com eles dormindo, e mesmo assim, com Jesus dentro do barco, se levantou uma tremenda tempestade. E eles clamavam por Jesus, e Jesus levanta-se naquele momento e repreende a tempestade e vira uma calmaria. E Jesus ele mantém o dizer dele: homens de pequena fé. Tanto Jesus não estando no barco das nossas vidas, ou Jesus estando no barco das nossas vidas, tempestades podem acontecer conosco. Mas qual é a diferença? Não existe diferença. Porque se o meu barco não tem Jesus, a tempestade vem. Mas se o meu barco tiver Jesus, a tempestade também vem. Qual é a diferença no contexto? É você saber a quem clamar. É você saber que quem você deve clamar verdadeiramente é o Filho de Deus, que tem poder para fazer coisas maravilhosas. Poder de abrir mar vermelho, poder de ressuscitar mortos, poder de fazer coxo andar, cego ver, multiplicar pães. Aleluia. Deus é maravilhoso. Ele mandou o Filho aqui na terra para dizer: eu tenho poder. Clamem a mim, que eu sou capaz de fazer um milagre na sua vida. E ele continua dizendo: vocês têm pouca fé, pequena fé. Em algumas palavras nos vídeos passados eu falei sobre isso, que nós devemos exercitar a fé. No momento que você lê a sua palavra, lê a palavra de Deus, você começa a exercitar e começa a compreender que Deus poderoso é esse. Que Deus que fez os céus e a terra, que Deus que mandou Noé construir uma arca, que Deus que plantou um paraíso aqui na terra com Adão e Eva, fez animais, mandou a gente dominar sobre os seres. Um Deus que mandou o seu povo herdar e fez o seu povo herdar uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Um Deus que em todo momento protegeu o seu povo. Um Deus que desceu do céu. Um Deus que falou com Jacó no meio do deserto, onde Jacó olhava para o céu e via uma grande escada com os anjos subindo e descendo. E ali ele fez um propósito com Deus. É um Deus que faz milagre, mas um Deus que espera que nós tenhamos fé também. E um Deus que procure saber a quem nós devemos clamar. Somente ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que os discípulos passaram ao adorar e falaram verdadeiramente: este é Filho de Deus. Não espere a tempestade chegar para reconhecer quem é Jesus na sua vida e na sua família. Clame por Ele, busque a Ele, enquanto se é tempo, enquanto Ele se deixa achado, né?
Que você tenha um bom dia hoje, que você possa meditar nessa palavra, que você possa saber a quem você deve clamar, porque ele virá ao seu encontro, ou ele estará já dentro do seu barco, para repreender toda a tempestade na sua vida. Que você possa ter um dia abençoado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.